Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Certo? Hoje a leitura encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O versículo sugerido é o de número 3, mas leremos os 3, que diz o seguinte: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Pois bem, meus irmãos, o tema sugerido para essa leitura hoje é a verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo. Certo? Meus queridos, Paulo está orientando os filipenses acerca de adoração. Nós temos que lembrar que esse começo da igreja, a igreja ainda era muito influenciada pelos judeus, pelo judaísmo. E por conta disso, ainda se espelhavam muito no formato de adoração que os judeus tinham. Porém, ainda não era muito bem claro para eles, para nós hoje, deveria ser mais claro, mas nem tanto assim, né? Vamos dizer assim. A intenção de Paulo é que eles se separassem por completo dessa dependência do judaísmo. Essa ideia de sempre querer se inspirar no judaísmo, porque Jesus veio dos judeus, né? Porque Jesus veio da família de Davi, veio de Abraão. Essa herança judaica para o culto e para a adoração, para nós tem quase proveito nenhum. Porque a única coisa que nós temos em comum com eles é o Deus, é o nosso Deus, é a única coisa que nos torna comum com eles. As demais coisas, nada somos semelhantes. A igreja é totalmente separada, é totalmente diferente do formato que era com os judeus. A igreja opera em um outro sistema. A igreja, ela só consegue trabalhar porque ela tem o Espírito Santo com ela. O formato antigo, o formato hebreu, o formato dos judeus, era um formato mais voltado para o sacrifício, era um formato mais voltado para a matança de animais, havia-se a necessidade do derramamento de sangue. Já no Novo Testamento não se faz mais necessário isso. Uma vez que Cristo morreu por nós, uma vez que Cristo morreu por todos os pecadores, já não se faz mais necessidade daquele formato antigo dos hebreus. Infelizmente, irmãos, a igreja vai acabar estando presa por um bom tempo a isso. Por um breve momento ela consegue se libertar, ela consegue ter vida própria, consegue ter a adoração, de fato, uma adoração voltada para Cristo, uma adoração pautada através do Espírito Santo, sem a necessidade de nenhum subterfúgio, sem a necessidade de nenhum amuleto. Só que com o passar do tempo e a história, a igreja retorna para esse modelo de culto outra vez. Um modelo de culto que depende desses símbolos. A gente observa hoje, nós chegamos a um ponto hoje tão absurdo, que hoje nós encontramos em alguns púlpitos figuras que lembram os utensílios do templo de Salomão, do templo que Herodes construiu, do tabernáculo do deserto, a Arca da Aliança, castiçal, o altar, ou seja,
Sempre essa coisa de remontar o antigo, sempre essa coisa de voltar lá no Velho Testamento. Enquanto isso, Jesus está falando com a mulher samaritana e nós deveríamos ter ouvido. O verdadeiro cristão, a sua adoração, a adoração cristã genuína, ela não pode ser a partir de amuletos, ela não pode ser a partir de ferramentas. A adoração cristã genuína, ela é a partir do Espírito Santo. Uma vez que Cristo já morreu por nós e ressuscitou, Ele ressuscitando, Ele nos entrega. Ontem nós vimos isso, o penhor do Espírito. E esse penhor do Espírito é que nos dá essa capacidade de poder fazer uma coisa espiritual no campo, no ambiente espiritual, sem que haja nenhum movimento material envolvido nisso, sem que haja necessidade de sacrificar um animal, sem que haja necessidade de que tenha fogo envolvido, de que tenha algum alimento envolvido. Não temos necessidade de nada disso. Hoje nós não necessitamos nem do local de adoração. Não importa o lugar onde nós estamos, não importa as condições em que nós estamos, não importa se a pessoa está numa prisão, dentro de um cárcere, ou se essa pessoa está morando numa cobertura, se essa pessoa está morando numa casa de frente para a praia, ou se essa pessoa está lá no deserto, ou se está no meio da floresta, se essa pessoa está na montanha, ou se ela está no vale, se está lá no meio do mar, ou se está na praia, não importa o lugar. Não importa se essa pessoa tem tempo de ir à igreja agora, ou se ela só vai poder ir à igreja daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Não importa nada disso acerca de adoração. Porque a verdadeira adoração, ela tem como condutor o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos acompanha em nossas vidas, em todos os lugares. Não existe lugar onde o Espírito Santo não entra. Domingo passado nós conversávamos na abertura do trimestre e falávamos disso. Não existe lugar onde o Espírito Santo não entra. Se for necessário, ele vai entrar no centro de Umbanda. Se for necessário, ele vai entrar numa cadeia, numa penitenciária. Se for necessário, ele vai entrar num bar. Ele vai entrar em qualquer ambiente, seja o ambiente que for. Porque ele não olha mais a questão apenas do pecado, ele olha a questão do pecador. E como pecadores que somos, nós dependemos do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando com os filipenses. Para que eles não ficassem presos nesse modelo e ainda mais sendo cobrados por um povo que estava sendo rejeitado por Deus. Deus estava rejeitando os judeus, Deus estava rejeitando os israelitas simplesmente porque eles não quiseram receber Jesus. Foram eles quem excluíram Jesus. Todo mundo que exclui Jesus não pode reclamar do que vem depois, do que vai acontecer depois. Porque por mais que Jesus me ame, por mais que Jesus queira ficar comigo, se ele não puder ficar comigo, ele terá outras pessoas para acompanhá-lo na jornada. Ele terá outras pessoas para auxiliá-lo, para ajudá-lo de alguma forma. Então, a cobrança de Paulo, ou a orientação de Paulo aos filipenses, era para que não se prendesse, não se limitasse, não fizesse meramente um movimento religioso, onde as necessidades da religiosidade são importantes. Apenas litúrgico, mas um movimento voluntário, um movimento de alma derramada, um movimento de espírito quebrantado. Irmãos, hoje a gente acaba nos perdendo, se permitir, se o Espírito Santo deixar, a gente acaba se perdendo na liturgia e já temos um culto na nossa mente montado, que é simples, chegou na igreja, cumpriu ali as regrinhas que tem para fazer o culto e pronto.
O Espírito Santo nem precisa participar do culto, porque nós já temos o esquema todo montado, já sabemos como fazer tudo. Só que sem o Espírito Santo nada funciona. Porque uma ação de culto, um culto que nós realizamos hoje, esse culto ele é realizado aqui na Terra porque somos seres humanos, ainda nesse corpo físico. Mas nesse corpo físico, nossa alma ligada aos céus, através do Espírito Santo, quando nós adentramos a um culto, nós adentramos a presença de Deus. E na presença de Deus, guiados pelo Espírito Santo, podemos adorar o Senhor. O verdadeiro culto, ele não depende de onde eu estou, nem de onde eu não estou. O verdadeiro culto depende de se eu estou ligado com o Espírito Santo ou não. Se eu estou em conexão com o Espírito Santo ou não. Meu irmão, hoje é um excelente dia para olharmos para o Senhor. Hoje é um excelente dia para, já que a gente gosta tanto das figuras do Velho Testamento, de olharmos para o nosso altar. O nosso altar, o meu altar, eu tenho que analisar isso, eu devo analisar isso. E hoje é um bom dia. O meu altar, ele reflete o culto de Moisés ou ele reflete o culto segundo a orientação de Jesus? O meu altar, ele reflete as orientações que o Senhor Jesus passou aos discípulos e passou à mulher samaritana e passou a todos os outros que vieram depois? Ou o meu altar reflete o que Balaão fez, o que os sacerdotes fizeram? O que o meu altar reflete? Qual é a adoração que está sobre o meu altar? Qual é o culto que eu presto ao Senhor? Isso tem que ser avaliado, isso tem que ser observado, porque podemos estar perdendo tempo em uma adoração que é apenas litúrgica, em uma adoração que é apenas humana e não há nada de divindade, não há nada divino nela, porque o Espírito Santo não está fazendo parte dela. Devemos observar isso e aprender com a palavra de Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, sim, o comentarista tem razão. A verdadeira adoração cristã, ela é feita no Espírito Santo, na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, tenham um excelente dia. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.